Paz e graça de Cristo, está começando o nosso devocional. Pense nisso. Hoje a palavra de Deus vai falar aos nossos corações no livro do profeta Jonas, capítulo 1, nos versículos de 1 a 4, que vem dizendo assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Glórias a Deus e aleluias pela palavra do Senhor aos nossos corações. E hoje o nosso Deus quer continuar falando sobre obediência, que é a chave da vitória de todo crente, de todo crente. A obediência à palavra de Deus, a obediência aos mandamentos do Senhor, a obediência faz toda a diferença. Jesus, o nosso mestre, ele nos ensina a ser obedientes até a morte de cruz. Isso, irmãos, nós devemos pensar. Muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade e achar que nós estamos com toda a razão, né? Queremos justificar os nossos feitos, as nossas atitudes, por pensar que estamos fazendo a vontade de Deus e aquilo que é melhor para mim ou para as pessoas ou para o ministério. Mas a palavra vai dizer aqui, vai nos alertar hoje, que se eu realmente tenho sido obediente a Deus ou tenho sido obediente àquilo que eu acho que está certo. E a palavra vai dizer aqui que Jonas, ele tinha uma opinião formada sobre Nínive, sobre os assírios, né? Que naquele tempo era um povo muito ruim, era um povo que, além de oprimir o povo de Israel, era um povo perverso, era um povo que fazia perversidade. Diz a história que eles arrancavam as cabeças dos seus inimigos e colocavam à frente dos portões da cidade para mostrar o seu poderio, para mostrar o quanto eles eram cruéis e para intimidar todos, né, os seus inimigos. Então, na verdade, para você ver o quanto que essas pessoas tinham no seu coração um modo de viver perverso, um modo totalmente contrário ao nosso Deus, que é um Deus de amor, é um Deus de paz, mas também é um Deus de justiça. E aqui o Senhor prepara quem? Prepara Jonas para ir levar uma advertência àquele povo. Sempre quando Deus levanta os profetas é para conserto, para conserto. Deus, ele quer que o povo se conserte, renuncie a sua vida pecaminosa, venha se arrepender
arrepender e passar a ter uma nova vida em Cristo. É isso a preocupação do nosso Deus, de mudar a nossa vida, de mudar o nosso pensamento, de mudar o nosso coração, mudar os nossos caminhos e agora, com um novo coração, trilhar um caminho, o único caminho que nos leva à vida e a Deus, que é Jesus. A palavra vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por esse caminho, o caminho. Eu já ouvi, muitas pessoas dizerem que todos os caminhos nos levam a Deus, E na verdade isso é um equívoco. Não são todos os caminhos, existe somente um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Voltando aqui à palavra de Deus, vai dizer que Jonas, ao ouvir esta mensagem de Deus para que este povo perverso viesse a ver, e a enxergar a sua perversidade, porque o profeta, ele vai promover essa oportunidade ao povo. Quando ele leva o juízo de Deus, ele está promovendo naquela pessoa um arrependimento ou não, Vai depender muito da pessoa. Então, olha, você continuar nesse caminho, você vai morrer. Se você continuar neste caminho, você vai para a perdição eterna. Se você continuar nesse caminho, você vai perder a sua família. Se você continuar nesse caminho, você pode até morrer. E aí é a questão. Sabendo Jonas que o nosso Deus, além de ser um Deus de paz, de amor, e de juízo, mas é um Deus que tem misericórdia. Misericórdia. Nosso Deus é misericordioso. Jonas, por ter intimidade com Deus, ele sabia que Deus era misericordioso. E se aquele povo, ao ouvir o juízo de Deus, eles poderiam o quê? Retornar, retroceder das suas atitudes, se arrepender e se converter, os seus maus caminhos e fazer uma conversão para a presença de Deus, para os caminhos do Senhor. E aí o que Jonas faz? Ele falou assim: não, eu não vou fazer isso, apesar de Deus ser misericordioso, mas eu acho que Deus não deve ter misericórdia. Então, irmãos, é muito interessante, nós nos colocarmos nessa posição, que muitas vezes o Senhor quer operar uma beneficência, uma graça na vida da pessoa, e nós, com os nossos achismos, com a nossa opinião, com a nossa humanidade perversa, a gente fala assim: não, eu não vou pregar, eu não vou falar, eu não vou orar por essa pessoa, eu não vou ter misericórdia. Eu acho que Deus não tem misericórdia dessas pessoas tão más, tão perversas, Deus já estabeleceu o juízo de morte. Então, o que acontece é o seguinte: eu ainda não tenho verdadeiramente o meu coração convertido para estar tendo uma atitude de profeta. Porque eu coloco a minha opinião acima da de Deus. A minha opinião vai valer mais do que a opinião de Deus. E foi isso que aconteceu aqui com Jonas. Jonas, diz a palavra que ele se levantou para fugir de diante da face do Senhor. E você vê que quando nós fugimos da face do Senhor, nós estamos pecando. Jonas, ele estava pecando. Ele não quis fazer aquilo que Deus mandou, então ele começou a pecar contra Deus e contra os seus irmãos e contra as pessoas. É isso que Deus está falando.
um profeta que tinha intimidade com Deus, e por saber das profundezas de Deus, saber da índole do Senhor, saber do caráter de Deus, ele se recusa a ir até aquelas pessoas para pregar a palavra de Deus. E aqui ele vai falar o seguinte, que fugiu e ele pagou para ver. Olha, irmãos, a palavra de Deus é profunda, é gloriosa. Ele vai dizer aqui que ele pagou a passagem, ele pagou para ver, e ele viu. O mar se revoltou e quase ele colocou em risco todas aquelas pessoas que estavam perto dele, dentro daquele barco. Quase que todos vieram a morrer pela desobediência de Jonas. A palavra de Deus hoje quer nos alertar, irmãos, como profetas, como servos de Deus, como ministros do Senhor. O que Deus tem falado com você? Às vezes, as pessoas estão mais interessadas em pregar fora da igreja do que dentro da igreja, de trabalhar fora da igreja do que dentro da sua igreja. Sabe por quê? Para não receber a devida repreensão e exercer a obediência que Deus fala. Então, nós devemos fazer aquilo que Deus manda e não andar nos nossos próprios achismos. O que você tem feito e que Deus tem reprovado? Você pensa que Deus está aprovando, mas você está se escondendo da ordem de Deus. É hora de nós pensarmos nas nossas atitudes como profetas, como aqueles que foram chamados para realizar a obra de Deus, como aqueles que têm um ministério, mas que o seu ministério pode vir a pique, o seu ministério pode afundar se você não reconhecer que você está errado e que você está em desobediência. Tudo tem um tempo e Deus prepara às vezes um tempo para que você se coloque dentro da barriga do peixe, para você se arrepender e orar e fazer aquilo que Deus está te mandando. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos na Tua presença nesta manhã e queremos, ó Pai querido, como igreja do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Sabemos, ó Deus querido, que muitas das vezes achamos que sabemos algo. Achamos que detemos, ó Pai, toda a sabedoria. Achamos que conhecemos Deus nas suas profundezas, ó Pai. Mas esquecemos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, de amor, e é um Deus que quer salvar a humanidade. Pai, que possamos hoje, como pessoas de Deus, como cristãos, olhar para os nossos pensamentos e para os nossos achismos. Porque muitas das vezes achamos que somos profetas e isso acaba bloqueando os nossos ouvidos e a nossa sensibilidade para as ordens do Todo-Poderoso, do Eterno, do nosso Deus. Pai, opera, meu Deus amado, na nossa vida. Desobstrui os nossos ouvidos, a nossa mente, meu Deus querido, e aquilo que nós temos, Senhor, por convicção, coloca por terra, Senhor, e dê a sua convicção, e dê, meu Deus amado, a sua palavra, e que nós possamos ver as coisas com uma clareza vinda do próprio Deus, e não com o coração, meu Deus amado, do homem, porque o coração do homem é duro, o coração do homem é pecaminoso, e o coração do homem é enganoso, diz a tua palavra, e nós devemos ter a nossa mente elevada aos céus, a mente de Cristo, para fazer segundo aquilo que Deus nos manda. Senhor, faz isso conosco nesse dia de hoje e que possamos ser uma bênção nas mãos de Deus. É que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.